Bom dia. Olá, tudo bom? Deus abençoe você, sua casa. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like para que possamos alcançar mais vidas. Eu tenho conversado com alguns irmãos em alguns estados do nosso país, né? Conheci bastante lugares, bastante estados, pessoas, fiz muita amizade. E ministérios, né? Conversando com um ancião esses dias, ele falou, e eu perguntei como que tá as coisas aí. Ele falou, eita, aqui depois da pandemia, as igrejas, a maioria do povo não voltou a congregar, muitas igrejas estão vazias, o povo desanimou, né? E eu estava refletindo sobre esse assunto que eu conversei com ele essa semana, e eu lembrava de uma viagem qual eu fiz com alguns irmãos do ministério, e eu dizia isso para ele. Eu sentia, eu previa isso muito antes da pandemia, isso há uns 5 anos atrás. Eu já vinha conversando com alguns irmãos e dizia, e eu via o andamento das coisas, que eu era intenso na congregação, assim, junto com os irmãos, de evangelizar, de visitar, de levar no batismo. Irmãos, assim, não honra e glória minha, não foi só eu também, porque muitos irmãos, muitos companheiros nessas visitas, nessas viagens, a gente levou assim, a gente viu batizar assim, entre amigos, parentes, mais de 100 pessoas, porque nós éramos intensos. A gente sabia que tinha um irmão ali passando uma necessidade, uma prova, nós juntava todo mundo, nós íamos lá, ajudava aquele irmão. Eu ligava para os irmãos que eu conhecia, você não está precisando de um funcionário aí não, tem um amigo meu, está desempregado, e nós arrumava emprego, nós ajudava, às vezes o pessoal mudava para nossa região e às vezes não tinha, só tinha um fogãozinho, não tinha um colchão, dormia no chão, e a gente juntava aquela pessoal e conseguia um fogão, outro conseguia uma geladeira, conseguia uma cama, e a gente juntava ali, cada um dava uma coisa, e nós fazia uma compra, levava, ajudava aquela pessoa ali até ela se restabelecer. E eu percebia esse movimento dentro da congregação, que as pessoas estavam, sabe, assim, segurando pelo um fio, pronto a desanimar, pronto a voltar para trás, assim, voltar para trás, não na crença, deixou de acreditar em Deus, ou em Jesus Cristo, ou na salvação, não, assim, no sistema, porque eu via o sistema, vamos supor, né, é como se fosse uma empresa. Eu via que os pastores, que os líderes, cooperadores, os ministérios, os anciões, eles estavam, o foco não estava no bem do povo, não tinha essa compreensão, tipo, o principal objetivo de Jesus morrer na cruz foi para a salvação das almas, né? O principal, né? Acho que a morte de Jesus foi para a salvação das almas. Mas as igrejas em geral, outras denominações também, o foco começou a ser administrativo, financeiro, construções, compra de terreno, e eu via que o povo, eu percebia isso, eu comentava isso, do jeito que eu falo com vocês aqui, eu conversava, e sou a mesma pessoa aqui como eu sou fora. Se tiver um ancião aqui, eu lembro, uma vez eu estava em Minas Gerais, na casa do meu irmão lá, e o irmão reclamando que o ministério era muito sofrimento, que era perseguido, que era duro, que era... Nas reuniões eles pegavam pesado e eles só lamentando. Eu falei, o que você está fazendo aí? Se um ministério só te causa dor, não dor pelo sofrimento do povo, não pelo sofrimento das almas, não por você querer ajudar o povo e não conseguir, mas por causa que os líderes, eles te oprimem, eles te humilham, eles falam, pegam pesado nas reuniões, eles falam palavras duras, te perseguem por causa do dom. O que você está fazendo aí? Né? Eu lembro, gente, que eu comentava sobre isso, e eu percebi que as igrejas mudaram, deixaram de ser cristocêntricas, né? A palavra está sendo muito usada agora, para ser destinada. Então começou, uma região ali está dando muita coleta, então aqui começava a mandar um daqui para tomar conta lá. E eu percebi que a espiritualidade foi deixada de lado. Eu sempre dizia isso, eu não entendia, gente, eu não entendi. Na congregação cristã até hoje eu não entendo.
Os homens que têm dom de Deus, que têm um dom assim de orar, de visitar, tem uns que têm dom de revelação, tem outros que têm dom de profecia, tem outros que têm um dom de tocar violão, outros que têm um dom, gosta de viajar. Não tem valor, né? Não tem valor. Mas aí eu pergunto, mas eu falava assim, mas por que não levanta o menino lá? Tem um dom tão bonito, tem um prazer. Não, mas ele ficou um tempo parado de congregar, ele fraquejou um tempo. Não, ele tem uma fraquezinha. E eu dizia, mas e vocês não têm fraquezinha também? É melhor você ter que tem um dom, prazer, visitar, viajar, ajudar, estar junto, do que você ter um que tem fraqueza também, que não tem prazer de nada. Então eu percebia que isso ia acontecer. E hoje o que falta é espiritualidade. As pessoas estão se segurando aos tempos por tradição. Porque meu pai me falou, minha mãe me falou, fui criado dentro da igreja. Só que as pessoas deixaram de ser amigas de Deus. Os homens de Deus estão cada vez mais escassos. E quem evangelizava, quem levava no batismo, quem visitava o pobre, a viúva, os enfermos, doentes, o depressivo, o evangelizava, são os homens de Deus. São esses homens aí que antigamente eram perseguidos por orar. Eu era um perseguido porque minha casa era de oração, porque minha casa era de profecia. Quantas obras de vida dentro da minha casa? Pessoas sendo curadas, libertas, casamento restaurado, vida sendo restaurada, liberta das drogas. Mas minha casa, pelo próprio ministério, os anciões mais velhos e os ministérios mais velhos, era mal vista porque minha casa era de oração. Que lógica tem isso, gente? Você está dentro de uma igreja onde você busca o dom de Deus. Quantas pessoas Deus selou com a promessa dentro da minha casa? Só que para o sistema, para os homens, não basta ser isso. Sendo que isso seria o principal, que a própria Bíblia diz que tem que ser homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Um homem de uma mulher só, tal. Mas hoje é totalmente o contrário. Hoje nós vivemos uma igreja sem espiritualidade. Ai, gente, eu não sinto falta de nada de congregar. E olha que eu congregava 3 vezes por dia. Quantos homens de Deus, quantos lugares lindos. Assim, você via que homens que tinham dom, prazer, que buscava, que se consagrava, e eram perseguidos pelo próprio ministério, né? Não são levantados para anciões, porque tem um dom, sobressai sobre os outros, tem inveja, porque a igreja dele é cheia, a outra é vazia. Não são levantados. E hoje são levantados homens para o ministério que, uma vez, nem queria ser do ministério. Não tem dom, não tem chamado, não tem prazer. E a gente vê o que está acontecendo hoje na congregação. É triste, mas eu previa isso. E eu já vinha falando isso aí há 10 anos atrás. Pelo caminho, eu dizia, olha, por quanto que eu falava, vai chegar um tempo que só vai conseguir ficar dentro do templo pessoas ruins. Tem gente boa, entende o que eu estou falando? Porque as pessoas que têm um bom coração, elas não têm valor. As pessoas que têm prazer, elas são esquecidas. Porque não tem parente no ministério. Ah, mas o Marsola disse lá, todo dia me manda um vídeo, o Marsola falando, não levanta parente, levanta quem tem prazer, levanta quem tem dom, não levanta quem não tem dom. Mas não adianta, isso aí pra mim não sei se é verdade, se é sinceridade do Marsola, porque não acontece isso, não vai acontecer nunca, gente. Não vai acontecer nunca, não vai mudar. E tá vendo que o negócio não tá dando certo, e não tem espiritualidade, não tem a presença de Deus, as palavras são robóticas, são as mesmas palavras. Até a pessoa falou pra mim, eu não aguento mais congregar, porque eu ouço as mesmas coisas faz 10 anos. Até tem o irmão de Minas que fala, né? Um abraço pros irmãos de Minas, Divinópolis, Maramão, irmão Valber, irmão Deco, Júlio de Varginha, Campo do Meio. Ele dizia, se nós não sentir Deus, ele fala, não é brincadeira, se nós não sentir Deus, nós volta a dançar Calypso. Era uma forma na época que dava o Calypso, né, a banda Calypso. E isso é verdade, gente. O que sustenta o homem, convence o homem do pecado, da justiça, do juiz, está escrito lá que é o Espírito Santo, é a presença de Deus. As igrejas se tornaram geladeiras, vazias, homens vazios. Às vezes você vai numa igreja, o cara tem 70 anos, gente. Eu sou técnico de enfermagem, tá? Eu trabalhei com idosos, casa de repouso.
Não é desrespeito, mas você vê que a pessoa está com 60, 70, tem ainda os irmãos com essa idade que tem fervorosos, esses aí tem que continuar, mas tem irmãos que ele já não quer mais, mas tem medo de entregar o ministério, porque ele acha que se ele entregar o ministério, Deus vai cobrar dele do céu, e não dá mais fruto, não florescem mais. Eu não vejo assim, tem os homens de Deus que ainda tem algumas regiões, alguns estados, algumas cidades que tem aqueles anciões que só levantam os homens que têm prazer, que ainda tem um manifestar de Deus, mas está cada dia mais escasso isso. O problema é que o que está acontecendo não tem mais conserto, porque os homens não estão olhando para o principal alvo de Jesus Cristo. Era a salvação das almas. E é triste, porque a gente vê umas coisas que, assim, uma coisa que eu não abro mão, não sinto falta nenhuma de congregar. Porque hoje eu já sei o que vai ser pregado. Essa é a realidade, gente. O irmão que falei, o irmão vinha aqui, insistiu tanto para me congregar com ele, eu falei, irmão, eu não vou. Fazia acho que um ano que eu não ia. Irmão, eu não vou, porque o irmão era de Minas, eu até já contei no vídeo. Eu não vou, vai chegar lá, vai acontecer isso, vai ter um ancião lá, de fora travado, você é de Minas Gerais, vai ter um ancião lá que não vai deixar você atender culto, não vai deixar você testemunhar, vai desfazer de vocês. Não, irmão, lá a igreja é liberta, lá o povo gosta do glória, lá o povo é fervoroso, a igreja é diferente, a congregação lá é liberta, irmão, vai acontecer isso, vai ter um irmão travado, atendendo culto. Eu cheguei lá, tinha um irmão aqui de São Paulo lá, um ancião. Gente, nem olhou na cara do cooperador de Minas, nem chamou para testemunhar. O cooperador que estava sentado que chamou, os irmãos de Minas estão aqui, deixa ele testemunhar. Contou uma obra tão linda que Deus fez na vida dele, que eu conheço eles. Fui casamento dele, eu fui criado junto, até padrinho de casamento deles, lá em Minas Gerais. Contou uma obra tão linda, verdadeira, que eu conheço eles. Mas Deus disse totalmente, você vê o povo chorando dentro da igreja, porque sedento da presença de Deus. Quem não precisa, quem nunca viveu isso, quem não tem prazer nessa espiritualidade de Deus, você tem toda a sua liberdade a você. Mas uma coisa que eu não abro mão foi o que eu vivi com Deus. Isso eu não abro mão. É o que eu sinto falta, da minha comunhão com Deus, daquilo que eu vivi com Deus, onde eu passei, nas visitas, nas orações, nas obras, no milagre que eu vi. Então o ancião nem ligou para esse irmão de mim. Eu falei, você está dentro de uma igreja, o cara é um líder, o cara é um ancião que ele pode atender 5 cultos por dia se ele quiser. O cara anda 400, 500 quilômetros para vir visitar a igreja. O cara não tem coragem de... Gente, isso aí mata. Você vê o povo ali sedento de um algo diferente, de uma presença de Deus, sentir Deus. É o que eu sinto falta da minha espiritualidade com Deus, porque eu vivia na visita, na oração, veio a pandemia, viajando, mas eu quero arrumar a minha vida. Eu quero arrumar a minha vida esse ano, porque o ano que vem eu quero dedicar mais ao meu lado espiritual, sabe? Reacender aquela chama, mas não tem como, sabe? Porque enquanto... Acho que dificilmente vai, acho que já chegou num patamar, a congregação, muitas igrejas, outras denominações também, que eles não voltam mais. Não voltam mais ao primeiro amor, onde as pessoas, as almas eram mais importantes, as vidas, as pessoas, a espiritualidade, a busca de dons era somente para buscar o dom. Sabe, isso é triste dizer isso. Eu vivi um tempo que a busca de dom era somente para buscar o dom de Deus. Não era para construir, não era para buscar coleta para construir, nem para comprar terreno, nem para reformar, é uma busca de dom. Gente, você usa busca de dom de Deus por intenção de arrecadar uma coisa. Gente, é chorar isso. Eu vivi isso que não tinha isso, mas hoje é escancarado isso que eu participava. Meus amigos participam. Então vai lá, tem uma busca de dom naquela região, naquela congregação, mas não esqueça, porque essa busca de dom é para a coleta, a compra do terreno, a coleta para... Gente, isso aí destrói. Não pode ter nada maior do que um culto para Deus, buscar o dom de Deus, não pode ter nada mais importante que isso. Mas hoje, infelizmente, é assim, então dificilmente voltará aquele tempo em que os homens de Deus
Giba dos Palmeiras, né? Quem pegou o Rui, tempo do Rui no Grande Alvorada, Edmilson de Garaçu, quantos irmãos que a gente viu, quantas obras lindas, homens que se foram, e os homens que... E a gente vê esses homens morrendo, e quem é levantado no lugar, às vezes você vê que quando não pode ser pregado, não pode pregar o que é Deus. Então hoje está muito difícil. Tem as igrejas cheias, é que ainda tem algum lugar, muitas igrejas cheias, mas tem muitas pessoas com o coração vazio, longe de Deus. O próprio Deus disse, muitos me louvam com a boca, mas o coração está longe de mim. Eu já contei essa obra aqui, mas eu vivi tantas coisas, gente. É que quando eu vou gravar vídeo, eu não fico programando, vou falar isso, fazer aquilo, eu vou fazer um vídeo, eu vou lá e ligo a câmera e começo a falar, não é nada escrito, não tem nada falar isso, sobre aquilo. Eu vi muitas coisas lindas que Deus fez. Eu lembro que um dia, eu já contei, mas vai trazendo as coisas. Eu tinha que levar R$180 para um mecânico, e eu chamei um outro irmão, amigo meu, para ir lá comigo. Nesse caminho que a gente foi, passamos na casa, vamos passar aqui na casa da irmã Saudade, tomar um café, uma água, passamos ali, que hoje 10 minutos, nós já vamos lá levar o dinheiro pro irmão. Não, então se vocês vão orar aqui. Eu sabia que aquela casa estava passando dificuldade, marido desempregado, uma necessidade. Oramos ali rapidinho, e quando eu estava, paz de Deus, quando eu estou dentro do carro, aquele irmão que estava comigo falou, nossa, eu senti que essa casa está numa grande necessidade material. Eu falei, irmão, pior que está mesmo, eu sei, o irmão está desempregado, ele tem filho pequeno, mas o único dinheiro que eu tenho também é R$180 que eu preciso pagar o mecânico. Eu falei que eu ia pagar hoje, né? Se eu não pagar, vai ficar chato pra mim. Ele falou, se eu tivesse um cartão, eu ia pegar, eu ia fazer uma compra e trazer nessa casa. Eu falei, irmão, se eu tivesse também, eu faria. Eu já fiz isso muitas vezes, para a glória de Deus, não pra mim. E aí, quando chegamos na casa do mecânico, eu saí na rua, né? Eu brincalhão, paz Deus, irmão Jason. Deus até recolheu ele esses dias. Ele veio assim. Ele veio me saudar, e quando ele veio me saudar, eu estiquei um paz Deus, tudo bom. Quando ele foi esticar a mão para encontrar com a minha, e Deus começou a visitar ele começou a chorar, e eu peguei e falei, já estava com o dinheiro na mão, saudei ele, peguei a mão do dinheiro no bolso, me trazer o dinheiro, e Deus começou a visitar ele, começou a chorar. Ele pegou e falou, quanto tem aí? Eu peguei e falei, tem R$180. Aí ele pegou, começou a chorar. Ele colocou a mão no bolso, pegou mais R$100. Ele pegou e falou assim, pega esses 180, pega esses R$100, dá R$280. Vocês vindo pra cá, vocês acabaram de entrar numa casa e fizeram uma visita. E nessa casa tem uma grande necessidade material. Pega esse dinheiro, vai e faz aquilo que Deus mandou pra vocês. Então, gente, eu vivi muitas coisas lindas, muitas obras lindas. A minha intimidade com Deus, isso aí é uma coisa que eu não abro mão, porque não tenho desejo de congregar, porque hoje, infelizmente, gente, é as mesmas pregações, não tem mais aquele manifestar de Deus, não tem mais, abre a testemunhança, não tem mais obra, não tem mais aqueles milagres, porque por aumentar a iniquidade, o amor de muitos é esfriar. E se não voltar ao evangelho, ao centro das coisas, onde é Cristo Jesus, e o povo, as almas é o principal, gente, é triste o que está acontecendo, mas cada vez vai ser pior. Você acha que sustenta as igrejas hoje são as pessoas antigas. Você vai nas igrejas, as pessoas, maioria idosas. Mas essa mocidade que está vindo aí, você acha que ela vai ficar dentro da igreja presa? Vai ficar tocando segunda, terça, quarta, quinta? Você acha que eles vão ficar presos, eles estudando, fazendo faculdade, abrindo a mente? Se não tiver uma espiritualidade, se não tiver algo para segurar ele, para sustentar, porque tem custo, né, as igrejas. Para financiar o custo das igrejas, essa mocidade aí, se não tiver homens de Deus na frente, com visão, com revelação, com dom de Deus, essa mocidade aí, e quando essas pessoas mais velhas partirem, a tendência é as igrejas se fecharem, podem ser vendidas, porque quem sustenta hoje são os aposentados, as pessoas mais velhas, que foram criadas, mas as mocidades que estão vindo aí estudando, com a mente, com informação, com celular, tem acesso à informação, você acha que vai segurar? Não vai, gente. Então, é uma coisa particular minha. Eu quero eu estou querendo reorganizar minha vida para buscar mais minha parte espiritual daquilo que eu vivi com Deus. Porque isso aí eu não abro mão. Mas, infelizmente, é triste o que a gente vê acontecer nas igrejas. E cada vez vai ficar mais
de mal a pior. E a gente só veja a lamentação de quem eu converso. Não, eu congrego, mas eu não aguento mais, irmão. Eu vou lá, é as mesmas palavras. Uns que usam o púlpito para atacar os irmãos estão fracos. Aí o cooperador fica atacando, né? Cuidado, o inimigo quer te tirar você daqui. Não, o povo não quer tirar de lá. A pessoa não quer sair da presença de Deus, a pessoa quer estar na presença de Deus. Mas para isso, se você vê as lideranças da Bíblia, do Velho Testamento, são homens que tiveram intimidade e amizade com Deus, que tinham obras, que manifestavam milagre. Moisés tocou na rocha, a água saiu, tinha maná, Eliseu, Elias, tinha manifestar de Deus. Paulo, os discípulos passavam, tinha milagre. E hoje? Será que vocês estão no caminho certo? Será que vocês estão servindo? Os sinais de Deus estão seguindo vocês? Vocês são do ministério? Será que já não deu tempo de você entregar o seu ministério? Será que você não percebe que você não está dando fruto, que você não tem dom? Ou você vai segurar o status de dizer do seu ministério e deixar o povo perecer? Então tem muitos que já, eu acho que sim, tem pessoas que já era para estar tirado do ministério, tem que ter um renovo. Pessoa com 70 anos, já não tem mais, às vezes não tem mais vontade, às vezes falta com liderança chegar e conversar, levantar uma pessoa nova, porque, gente, tá difícil. É difícil. Então, gente, cada vez mais nós se apegarmos a Deus, as nossas orações, às vezes no carro eu conversando com Deus, Deus me visita e eu relembro tudo aquilo que eu vivi, não dentro da congregação, porque lá a gente sentava lá ou ficava na porta, né? Ouvindo, né? Às vezes pessoas falavam uma coisa que às vezes você fala, meu Deus do céu, como pode, né? Mas aquilo que eu vivi da minha intimidade com Deus, isso aí eu não vou levar pro resto da minha vida. Então deixa esse vídeo aqui, lembrando que não adianta a igreja estar cheia. As igrejas que estão cheias, o povo está vazio, porque não se ora mais, não busca mais, não visita mais. A pessoa é apresentada, o irmão batizou ali. O irmão levanta aí que a igreja te vê. O cara, Zezinho, se batizou, vai fazer comum com a gente aqui. Do jeito que ele é apresentado, ele sai. Isso eu só vi muitos e muitos. Ninguém pega o endereço dele, ninguém pega o telefone, ninguém faz a visita, porque a pessoa até ela se firmar, mas hoje não tem mais. As pessoas hoje estão muito ocupadas em comprar, em vender, em casar, em dar-se casar, em reuniões, em compra de terreno, em construção. E o povo, o principal alvo da morte de Jesus Cristo, foi para a salvação das almas. Hoje o tempo é muito lindo, hoje os tempos são belos, são milionários, mas onde está a glória de Deus? Onde está a presença de Deus, né? Quando Salomão construiu o templo, diz que a glória de Deus encheu todo aquele lugar. Mas hoje as glórias de Deus estão se manifestando em alguns homens e algumas mulheres que carregam o dom de Deus e não abrem mão dele por nada. Um grande abraço a todos, fique com Deus, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like aí, um grande abraço.